Bom, vamos lá então, pessoal. Bom, primeiramente, todo mundo pensa que uma importação é uma coisa de outro mundo, né? Esse slide aqui foi gerado por IA, então caso tenha algum erro, já peço desculpas. Eu acabei olhando ele e corrigindo alguns detalhes, mas se passou algum, eu peço desculpas por isso também, tá bom? Bom, então vamos lá. Desenvolvendo um sistema integrado para o controle de gastos com PHP e Python. O que a gente vai fazer? Quando a gente vai lá no banco e baixa um arquivo CSV, tem a opção CSV, PDF ou FX, o que a gente pode estar fazendo? Quando eu baixo o CSV, ele sempre vai ter o mesmo padrão. Seja ali um, dois pontos, o conteúdo separado por dois pontos, por vírgula, etc. A gente vai usar o Python e algumas bibliotecas através dele para filtrar esses dados e criar uma padronização. E quando a gente consegue padronizar um dado, a gente consegue manipular ele, fazendo a extração. Por exemplo, como a gente vai utilizar o banco de dados, a gente vai fazer um insert e a gente vai colocando as informações tudo certinho nos campos, a fim de inserir e ter uma informação fidedigna, né? A gente pode ir lá no banco também olhar as categorias? Pode, só que daí a gente pode criar nossas próprias, né? E com isso, vai facilitar demais nossa vida. Então, vamos iniciar. Bom, primeira coisa, a gente tem que ter uma estratégia, né? A gente vai olhar o nosso extrato e vai ver que campo que a gente tem lá. Deixa eu ver se eu já tenho um aqui no jeito, que daí a gente já abre e verifica como a gente pode estar. Deixa eu ver aqui, tem o do nosso. Esse aqui é um pessoal, por exemplo, né? Vamos ver, ele sempre tem o mesmo padrão. Ou a primeira ali já até mostra aqui, né? É o campo de data, o título e o, digamos assim, a descrição, né? Aqui, se eu olhar o campo de dados, ele está separado somente por vírgula, então, opa, vai ser mais fácil separar. Aí depois vem logo a descrição do restaurante e o valor que a gente gastou, né? Aí já fica cada vez mais interessante. Só com isso aqui a gente já consegue fazer o insert. Eu vou dar uma passada leve aqui no Python e no PHP, porque com uns 10 minutinhos aí de internet a gente já consegue abstrair o conhecimento e fazer. Tem a IA hoje em dia que acaba nos usando, né? Mas eu vou fazer a forma mais dinâmica possível para a gente conseguir entender. Vamos prosseguir aqui. Quando se vê o desenvolvimento da interface web com integração, o back-end vamos tratar somente de banco de dados, tá? Não vai ser nada tão avançado assim. A gente poderia deixar tudo lá no banco de dados? Poderia, mas eu vou ficar criando ali uma função, uma procedure para ficar trazendo os dados para mim e ter que rodar na mão? Não, vamos fazer o mais fácil. Eu jogo tudo para somar ali no front-end e usando o PHP facilita a nossa vida, né? Eu já identifiquei esse hack de desenvolvimento colaborativo necessário, né? E como a gente está desenvolvendo, a gente tem nosso próprio gosto, né? Ah, eu quero que essa informação venha aqui para cima, venha aqui para baixo. Então, prosseguindo, a gente vai gerenciar os dados financeiros com MySQL para uma segurança eficaz. A gente vai ter uma estruturinha básica ali, né? Nada muito avançado, vai ser um database e duas tabelas. Só explicando aqui a modelagem, né? A gente vai ter uma tabela onde vai ficar os dados, os gastos, perdão, e dentro desses gastos a gente vai ter as colunas, né? O campo do valor, a descrição e mais alguns ali que vai ser interessante que a gente tem que estudar mais a fundo para tá explicando o motivo de cada coluna. Logo mais eu mostro a estrutura para vocês. Dá pra gente gerar relatório também, né, com isso, só que aqui a gente não vai se aprofundar tanto. A gente vai criar mais filtros ali para a gente conseguir ver o que foi gasto com determinada categoria, seja ela fixa, é um lazer que a gente fez, alguma despesa inesperada, né? E baseado nisso a gente consegue fazer um controle de gastos. Dá pra fazer um gráfico mensal. A gente não vai entrar nessa parte aqui nesse mini curso, mas é algo interessante que daria pra gente fazer também. E aqui a gente vai ter a estrutura do banco de dados, um dado eficiente, um fluxo de caixa. Daria pra gente também exportar se fosse necessário. E, como eu tinha mencionado anteriormente, fazer um controle de gastos aqui, né? Bom, baseado nisso,
Vamos para a próxima aula que vai ser a apresentação. Até a próxima.